Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mentes que Sentem. Desejo muito que esteja bem, desejo que esteja o melhor possível e se não estiver, não desanime. Não perca a coragem, o alento. Estamos aqui também para lhe dizer que é muito amado de Deus, não esqueça isso. Há muitos queridos à sua volta que também lhe querem bem. Eu sei que às vezes há momentos na nossa vida que parece que estamos isolados, sozinhos, mas está a ver que não está. Estamos aqui, consigo. Hoje, seja a que for a hora em que esteja connosco, se nos escuta no carro, através da RCS ou nos vê na Novo Tempo, seja muito bem-vindo. É sempre muito bom podermos estar aqui, um pouquinho à parte, durante alguns minutos, a refletir sobre assuntos que confiamos e acreditamos que Deus nos possa usar para ser uma ajuda na sua vida e na sua casa. Como sempre, não estou sozinha, com certeza. Olá, Cristina, a doutora Cristina Dias está connosco. Muito obrigada mais uma vez de estares aqui e teres este desejo também de colaborar e de poder partilhar o teu saber, a tua experiência, para ir ao encontro, se calhar, de alguns queridos que estão a precisar dessa ajuda. Obrigada, Milu. Para mim, e é com profunda gratidão que eu digo isto, é muito bom estar aqui, porque acima de tudo eu tenho sido abençoada com a experiência daqueles que partilham a sua vida comigo, que me dão o voto de confiança de podermos, em conjunto, trabalharmos algumas situações que possam ser mais desafiadoras. Então eu sinto-me plenamente grata por isso. Amém. Muito obrigada. Muito bem, para si que é atento e que viu o episódio anterior, ficou uma pergunta no ar que acabou por não poder ser respondida, visto que termos de respeitar o horário do programa, mas que hoje eu gostaria de colocá-la novamente, Cristina, porque acho que é muito pertinente e, no fundo, todos nós, de uma forma ou de outra, já ou até pensamos assim, ou já ouvimos alguém pensar assim, que é nada mais, nada menos do que desvalorizarmos um pouquinho, intencional ou não, a questão da saúde mental. Valorizarmos, parece que aquilo, se vemos uma perna partida, constatamos que a perna está partida e realmente confiamos que a pessoa está a ser real, porque realmente não tem como esconder, mas aquilo que se passa a nível da mente, a nível do psicológico, porque é que ainda há algum preconceito em relação a isso? Tal como eu tinha dito no episódio anterior, Milo, muito obrigada por fazeres essa pergunta, porque ela traz ao de cima uma série de dores que as pessoas partilham comigo e, sem dúvida, com outros profissionais na área, que são extremamente desafiadoras. E eu gostava de partilhar uma citação que eu acho que vem de encontro um bocadinho ao mote da resposta que eu gostaria de dar. É uma citação de um livro e diz-nos o seguinte: toda a dor é bastante real para quem a tem. Todos necessitam igualmente de compaixão. E esta citação tem-me levado a refletir. Ou seja, a dor é um processo subjetivo. A dor é um processo individualizado. E quem sou eu para ter a legitimidade de dizer que a tua dor não deve ser suficientemente valorizada? Sabes, quando eu andava a estudar, no primeiro ano da universidade, eu tinha uma colega de quarto, ela era invisual. E na altura os computadores ainda não eram propriamente o meio mais utilizado e nós tínhamos uma máquina de escrever e eu estava a teclar um trabalho. E ela a determinada altura disse-me assim: tu sabes que de cada vez que eu ligo o rádio e está a dar uma música, tu teclas mais rápido. Eu disse: a sério? Eu não tinha essa percepção. Mas ela, como estava privada de um sentido, Estava apurou, concentrada noutros. exatamente, apurou todos os outros. Então eu gostava de começar por responder e dizer a qualquer um de nós precisamos de apurar o nosso sentido da empatia e da compaixão. Nós julgamos muito pelo que vemos, atribuímos juízos de valor apenas por aquilo que vemos. Eu recordo-me de uma situação de alguém que durante anos não teve um diagnóstico conclusivo em relação à sua situação de saúde. E hoje acordava e tinha energia e capacidade para limpar a casa, para fazer as suas tarefas do dia-a-dia. No dia seguinte não se conseguia mexer. Mas como não havia um diagnóstico conclusivo, as pessoas começaram a dizer: são manias da tua cabeça, tu és preguiçosa. E ela dizia-me com profunda dor, dizia: quando veio o diagnóstico da fibromialgia, foi um alívio. Foi um agridoce, porque eu não gostaria de estar a passar por aquilo, mas ao menos houve uma explicação para aquilo que estava a ocorrer. Eu recordo-me de ela me dizer: olha, hoje eu estou com tantas dores que se eu pudesse conduzir apenas com o queixo eu faria isso. Que direito tenho eu de estar a dizer que aquilo
É apenas uma coisa da tua cabeça. E eu gostava, talvez, de uma forma um bocadinho mais aprofundada, respondermos a essa pergunta. E um dos pressupostos que eu gostava de deixar muito claro é que hoje em dia nós confundimos normalidade com saudável. Ou seja, frequência com saudável. Nós normalizamos a frequência, normalizamos um comportamento por ele ser frequente, o que não significa necessariamente que ele seja saudável. 2 exemplos do dia-a-dia. Hoje em dia, as crianças passam 5, 6, 7 horas, 8 horas com os dispositivos eletrónicos. É normal isso acontecer. Será que é saudável? Exatamente. Segundo exemplo, nós reconhecemos que temos uma vida mais sedentária. Há mais pessoas que têm uma vida mais sedentária. Será que o fato de ser normal ou frequente acontecer isto significa que seja saudável? Então, porquê é que eu te estou a responder desta forma? Porque é normal haver tanta gente que lida com ansiedade. Eu também tenho ansiedade. Então é frequente isto ocorrer e nós acabamos por dizer que é um processo que não vale a pena dar atenção. Tens é que resolver isso tu, porque és tu que estás mal. Afinal, tantos outros também passam pela mesma situação e não se queixam. Segundo pressuposto para responder a essa questão, as nossas próprias expectativas e as expectativas dos outros. Nós julgamos, fazemos juízos de valor por comparação a. E aqui eu gostava de introduzir uma pequenina experiência que um amigo, partilhou comigo há uns anos atrás. Uma experiência real. Um casal, oriundo dos Estados Unidos, a determinada altura resolve, numa fase da vida deles, e vão para um determinado país em África trabalharem. É lá que têm os filhos, é lá que começam a criar a família e a determinada altura, por questões também da vida familiar, resolvem regressar aos Estados Unidos. Os filhos já tinham alguma idade, estaríamos a falar de adolescentes. E a preocupação daquele pai era que eles não tivessem ali um choque cultural. Então dizia, olha, quando nós chegamos ao aeroporto, eu não conseguia compreender, eu comprei as roupas que se usam nos Estados Unidos, eu comprei o calçado que se usa nos Estados Unidos, mas toda a gente olhava para nós. Quando ele se apercebeu que os filhos transportavam as malas como naquele país se transportava a cabeça. Portanto, eles estavam num aeroporto dos Estados Unidos a transportar as malas como se eles estivessem no país ou na zona onde eles viviam. E a pergunta que eu te coloco é, mas isto está correto ou está incorreto? Depende do nosso ponto de vista, depende da nossa perspectiva. Nós temos muita dificuldade em lidar com a dor. Lidar com a nossa dor, mas temos muito mais dificuldade em lidar com a dor do outro. Sobretudo quando nós não conseguimos encontrar uma razão que é para nós válida ou que corresponde às nossas expectativas, ou sobretudo quando nós nos sentimos impotentes para agir sobre essa dor. E isto alimenta este estigma de que são coisas da tua cabeça. Aliás, até estava-me a lembrar daquele provérbio que agora ao escutar-te, nem sei se é um bocadinho de indiferença, porque a gente diz sempre, com a dor do outro eu posso muito bem. Exatamente. No fundo é entregar o outro à sua vida, porque eu não tenho nada a ver com ela. Como que dizendo, a minha dor é mais importante, é a que eu sinto, a do outro eu posso muito bem, como não tenho nada a ver com isso. E como é que o outro reage? O outro tem esta noção de que pode vir a ser julgado, pode vir a ser estigmatizado e muitas vezes remete-se ao seu próprio silêncio. E quantas pessoas lidam com situações desafiantes, profundamente desafiantes, e não se atrevem a partilhar com ninguém, porque a receptividade que irão ter é uma receptividade de julgamento. Sabes que outro pressuposto que eu acho que nós temos, e obrigada por teres pegado nesse ditado, nesse dito popular. Se nós olharmos para as estatísticas que em episódios anteriores estivemos a ver, sabes que neste momento os responsáveis a nível da saúde dos países e a nível internacional consideram isto um problema de saúde pública. E será que eu olho para isto na perspectiva de que eu não estou a lidar com uma situação individualizada de A, B ou C? Eu estou a lidar com um problema de saúde pública e o meu objetivo é ser agente de mudança? Contrariar esta perspectiva de que os outros agem desta forma, eu também vou agir desta forma. Se eu olhar para isto como um agente de mudança, se me posicionar nesse papel, se tentar travar um bocadinho este tipo de discurso, eu já estou a intervir de uma forma positiva. E nós somos agentes de mudança.
ou para uma mudança positiva, ou para uma mudança que perpetua um comportamento que não é saudável. Sabes, Milu, eu gostava, se me permitires, de dizer algo que pode até deixar desconfortáveis a alguns que nos ouvem. Nós temos muita informação. Hoje em dia nós temos muito mais informação do que tínhamos há uns anos atrás. Sem dúvida. Mas nós temos muito pouca literacia emocional. Nós temos muito pouca capacidade crítica para agir sobre essa mesma informação. Eu gostava de fazer um pequeno exercício contigo e com aqueles que nos ouvem, talvez para tornar isto ainda mais prático. Eu vou-te dizer uma série de palavras. Okay? Carcinoma, sarcoma, linfoma, leucemia, mieloma, melanoma. Provavelmente, se eu agora te perguntasse a que é que se refere, tu eras capaz de me dizer, ok, tem a ver com cancro. Doença grave. Efetivamente, tem a ver com a classificação dos tipos de cancro. Agora imagina que tu chegas e dizes, Cristina, foi-me diagnosticado um linfoma. E eu chego à tua beira e digo, Milo, isso são coisas do teu corpo. Ok? Então agora vamos voltar a uma sequência de palavras. Ansiedade social, ansiedade generalizada, ansiedade de separação, ataques de pânico, transtornos fóbicos, perturbação obsessiva compulsiva, stress pós-traumático. Isto são tudo coisas da minha cabeça. E se me permitires, eu gostava de uma forma muito breve de explicar àqueles que nos ouvem e que nos acompanham do que é que estamos a falar. Muito bem. O que é isto da ansiedade social? A pessoa que está a passar... Lembra-te que estamos a falar de quadros clínicos de ansiedade patológica. Ok? Pronto. É nesta vertente que nós estamos a abordar isso. A pessoa que está a lidar com a ansiedade social, sempre que ela tem um contexto em que ela pode estar envolvida com alguém, o nível da ansiedade, a sintomatologia da ansiedade que ela sente e o que passa dentro da mente dela, ascende a níveis muito elevados. E a pessoa tem muita dificuldade em expor-se, em estar numa situação em que possa ser confrontada com alguém. E tu dizes, está bem, mas isso foi, por exemplo, naquela situação da apresentação de um trabalho. Não, não. O fato de tu ires ao supermercado e estares na fila do supermercado. O fato de tu, por exemplo, tirares um bilhete para entrares num autocarro. Elicita níveis de ansiedade brutais. A ansiedade social, a exposição perante as pessoas. Por outro lado, nós temos a ansiedade generalizada. O que é a ansiedade generalizada? Lembras-te de termos falado da diferença entre a ansiedade de estado e a ansiedade de traço? A ansiedade generalizada é aquela situação em que a pessoa interpreta tudo à sua volta como potencialmente ameaçador. Eu recordo-me de uma situação que durante algum tempo acompanhei, de uma pessoa que durante 20 anos foi erradamente diagnosticada como depressiva, quando na realidade o que ela tinha era ansiedade generalizada. Os ataques de pânico realmente são uma das situações que nós hoje vemos com mais frequência do que era outrora, nem conhecíamos isso. E é verdade que não é só nas pessoas mais velhas, como também nas pessoas mais novas. O que é que podemos saber sobre isso, Cristina? O ataque de pânico é um medo que tu adquires a uma certa sensação corporal. Lembras de termos falado daquela resposta que o nosso organismo tem, a reação de luta ou fuga? Portanto, é um estado fisiológico. Quando ocorre o primeiro ataque de pânico, regra geral, ele está associado a uma situação de profunda intensidade de stress. Mas, quando ele ocorre, é abrupto, é muito intenso, faz-te sentir... É como se tu estivesse aterrorizada em determinadas circunstâncias. E há reações físicas, inclusive. Muito, muito. O teu corpo, tu sentes que não controlas o teu corpo e, em última instância, tens um medo presente, um medo tão intenso de que algo muito grave vai acontecer. Em última instância, a perda de controle vai significar a morte. Leva a evitação. E, por exemplo, estavas a falar nisso. Tu sabes que há a prevalência de 3 a 5% da hipótese das pessoas terem ataques de pânico ao longo da vida. E eu gostava de te dar uma referência para nós percebermos como isto é insidioso. Sabes que há uns anos atrás eu estava a ler um estudo em que estavam a falar exatamente sobre esta sensação. Sobre esta situação. Lembra-te que isto elicita sensações corporais e nós adquirimos medo daquelas sensações corporais, ok? E já me aconteceu várias vezes pessoas dizerem, mas olha, Cristina, eu estou a dormir, não estou a pensar em nada, estou tranquila e de repente acordo com um ataque de pânico. E esse estudo falava de uma coisa muito interessante que é, lembra-te que
nesta fase, o nosso organismo, sempre que interpreta um estímulo como potencialmente ameaçador, vai disputar a reação. A reação, neste caso, o ataque de pânico. Falava em algo como haver uma entrada de oxigênio ligeiramente diferente da anterior. Basta tu estares a dormir e fazer isto. Ok? O teu organismo percebeu que houve ali uma alteração, interpretou aquilo como potencialmente ameaçador e o que é que ele fez? Respondeu. Okay? Por outro lado, tu falaste nos ataques de pânico, mas cada vez mais nós ouvimos falar, por exemplo, na perturbação obsessiva compulsiva. Sim, também. Cada vez mais. Também. E em faixas etárias muito jovens, muito jovens. Dizias que há uns anos atrás não se falava nisto, não quer dizer que não acontecesse. Não houvesse, claro, okay? Claro. Não lhe dávamos era nome, Exato. não o diagnosticávamos como tal. O que é isto da perturbação obsessiva compulsiva? Tu adquires um medo em relação a um objeto, a uma situação específica, a um pensamento, a uma imagem, a uma situação, isso torna-se obsessivo pelo desconforto que te traz. Imagina que me passa pela mente o pensamento de e se eu agora batesse na Milo? Ok? Ou e se eu agora resolvesse dar um tiro na Milo? Claro que eu estou aqui a dar um exemplo extremo. Mas há pensamentos que vêm à nossa mente, que são isso, apenas pensamentos, mas que nos causam medo, que nos causam desconforto. E aquilo fica tão insidiosamente gravado na minha mente que eu não quero ter aquilo, porque aquilo significa que eu possa ser uma má pessoa, ou significa que eu possa estar a errar, ou que estar a fazer algo que é desconfortável. Então eu vou tentar combater este pensamento através de comportamentos obsessivos, está bem, de respostas obsessivas, que na realidade são compulsões, mecanismos de aliviar esta situação. Por isso é que às vezes eu faço repetições. Por exemplo, eu vou lavar as mãos não sei quantas vezes, eu vou fechar a porta não sei quantas vezes, vou repetir aquela palavra não sei quantas vezes. Eu vou-te dar um exemplo. Um jovem que foi diagnosticado com perturbação obsessiva compulsiva quando tinha 15 anos, atualmente tem 17. Este jovem não atende o telemóvel. Porque a determinada altura passou-lhe pela mente que se ele atendesse o telemóvel a alguma pessoa que lhe era querida, era uma má notícia. Poderia ocorrer uma má notícia. Então, para ele não elicitar essa má notícia, ele não atende telemóveis. Mas é um sofrimento para este jovem. Este jovem, a uma determinada altura, passou em frente a uma igreja e veio-lhe o pensamento, e se a minha mãe morresse? Porque passou em frente a uma igreja. Neste momento, agora não, já está diferente, mas durante muito tempo, ele não passava em frente a uma igreja. E nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de situações que são efetivamente muito traumáticas para a pessoa que está a lidar com isso. Por exemplo, nós temos os transtornos fóbicos específicos. O que é isto? Inserem-se neste espectro da ansiedade. O que é que são os transtornos fóbicos? São medos que nós adquirimos em relação a determinados objetos ou situações concretas também. Causa-nos ansiedade. E eles são divididos em categorias. Nós somos capazes de dizer, olha, eu tenho medo de aranhas, eu tenho medo de cobras, eu tenho medo de cães. Ou eu posso ter medo de situações do ambiente natural. Eu tenho medo de tempestades, eu tenho medo de água, eu tenho medo do ruído. Podemos também ter situações como, por exemplo, sangue, injeções, procedimentos invasivos. Eu recordo-me de uma situação de uma senhora que fez tratamento a um cancro na mama. Ela tinha que fazer análises com alguma periodicidade. Esta senhora não ia fazer as análises. Porque a possibilidade de ser submetida a o objeto, neste caso a seringa, ser espetada no braço, eu não conseguia lidar com isso. Causava-me uma ansiedade de tal ordem que eu sentia fobia em relação àquele objeto. Por outro lado, nós dizemos, há aquelas situações em que as pessoas têm medo de andar de avião, por exemplo. Ou situações que provocam asfixia ou vómito. São categorias que estão classificadas no transtorno fóbico específico. Mas só para teres uma ideia, tu sabes que nos Estados Unidos a prevalência de pessoas que lidam com isto são 7 a 9% da população. Na Europa, 6% da população lida com isto. E na Ásia, a África e a América Latina são 4% da população que lida com isto. E, curiosamente, falavas nos mais jovens há pouco. Jovens entre os 13 e os 17 anos. 16% dos jovens nesta faixa etária lida com transtornos fóbicos específicos. Portanto, são números que nos devem levar
a reagir, a perspectivar. E, finalmente, só para dar aqui mais um enquadramento naquilo que são considerados quadros clínicos dentro do espectro da ansiedade. O stress pós-traumático. São situações em que a pessoa é exposta a algo, a uma ameaça, que pode ser real ou não, mas que ela a vivencia como tal. E estamos a falar do quê? Por exemplo, coisas que aconteceram com ela. Imagina um acidente, imagina uma negligência, imagina um esquecimento, imagina um cenário de guerra, por exemplo. Podem ser situações que ocorreram com alguém que ele viu. É muito frequente nos cenários de violência doméstica. Crianças ou jovens que estiveram expostos a um ambiente de violência doméstica e terem stress pós-traumático. É muito comum também, quando isto ocorre a alguém que aconteceu próximo. Imagina um assalto violento. Tu estás a sofrer por aquilo que aconteceu à outra pessoa. E, por exemplo, aquelas situações em que as pessoas... Imagina, por exemplo, pessoas que lidam com investigações de abuso. Ou pessoas que lidam com a recolha dos restos dos corpos. Do pior da vida. Estamos a falar de situações que são desumanas e que elicitam em nós uma resposta complicada. E esta questão do stress pós-traumático é tão complicada que a pessoa tem lembranças involuntárias, tem sonhos perturbadores e muitas vezes ocorre um mecanismo que é a chamada reação dissociativa. Tu estás a vivenciar a situação perdendo a noção do meio ambiente onde te encontras. É como se tu estivesses a viver aquilo novamente. Então, a pergunta que eu te coloco é que o fator comum a todas elas é que interferem significativamente na qualidade de vida, no comportamento e na resposta das pessoas. E a pergunta que eu te coloco é, isto são só coisas da tua cabeça? E não só à pessoa que está a viver isso mesmo, mas também àqueles que estão à sua volta e que fazem parte da sua família. O quão complexo, por parte tu estavas a falar e eu estava a pensar assim, nunca pensei que houvesse tanto da ansiedade de manifestação patológica como todas essas, e muitas outras seguramente que ficaram por dizer, mas que se podem manifestar na pessoa de formas muito diferentes, mas todas elas muito reais e que a pessoa está a vivenciá-las e que realmente não tem, às vezes não sabe como, a maior parte das vezes não sabe como daí sair. Sabes, Milu, eu acho que acima de tudo, aquilo que eu tenho aprendido ao longo destes anos é que o que me diferencia da pessoa com quem eu estou a conversar é muito pouco. O que me pode levar a estar do lado de lá é um ápice. Então, por ter esta consciência, eu acho que cada vez mais nós temos que desenvolver um profundo respeito pela dor do outro. E se me permites, eu gostava de deixar aqui no ar uma experiência para servir de mote, provavelmente, para a próxima conversa que nós iremos ter. Recentemente, eu falava com um senhor que uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi algo do género: olha, como é que se sentiria se tivesse a sua vida a prazo? E eu olhei para aquele senhor, percebi que por trás daquela questão haveria algo mais. E na altura ele partilhou, com 50 anos de idade, ele teve um problema cardíaco, foi intervencionado e puseram-lhe uma válvula mecânica e disseram-lhe, isto tem uma duração de cerca de 20 anos. E ele pensou, aos 70, tenho muito tempo. A verdade é que ele dizia-me, foi a semana passada, ele dizia-me assim, sabe, no próximo mês vou fazer 62. E o que me preocupa é que, na altura, disseram-me que a probabilidade de sobrevivência vai ter que ser substituída, mas a probabilidade de sobrevivência a uma nova intervenção cirúrgica são 20%. O que significa que eu tenho 80% de hipóteses de ficar naquela mesa de operações. E tu questionas, é legítima ou não é legítima a ansiedade deste senhor? E por outro lado tu questionas, e como respondes a uma situação destas? E mais do que isso, que é aquilo que eu gostaria também de responder e de partilhar contigo da próxima vez. Será que esta pessoa perdeu propósito e validade em relação à sua vida? É sem dúvida pertinente, Cristina, o que deixas para nós, que estaremos juntos com certeza, se Deus quiser, no próximo episódio. Como já deu para entender, estamos num mundo que realmente requer muita reflexão e há muitos assuntos para meditar, para pensar.
Mas não esqueçam uma coisa, na palavra de Deus nós encontramos sempre o conforto e o Senhor dá esta promessa que aquele que medita na sua palavra, portanto na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos de Jesus, a sua vida não deixa de ter dificuldades, porque o Senhor não disse que nós não teríamos dificuldades. Temos as dificuldades, mas temos qualquer coisa que nos ajuda a prosseguir, que nos dá coragem, que nos dá alento, e por isso nós estamos aqui também. Foi um gosto estar consigo. Encontramo-nos no próximo episódio. Fique bem, pela graça de Deus.